Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar pra gente falar aí sobre coisas que acontecem no mundo do futebol. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like maneiro nos nossos vídeos e comentarem nos nossos vídeos e, por favor, se inscrevam se não forem inscritos. As coisas que acontecem no mundo do futebol hoje são aí a Libertadores e a Sul-Americana, que vão começar aí a fase de grupos. A gente já fez um apanhadão geral quando houve o sorteio da fase de grupos das duas competições, agora em março, né? E agora vai começar aí os jogos da fase de grupo. E eu queria fazer um apanhadão geral dos jogos da primeira rodada com vocês, para dizer quem, na minha opinião, são os favoritos a ganharem os jogos, principalmente dos jogos dos cariocas. O Fluminense vai ser o primeiro carioca a entrar em campo amanhã, na terça-feira, às 9h30 da noite, diante do Once Caldas, lá na Colômbia. Jogo difícil esse pro Fluminense, jogo bem complicado, porque os times colombianos, quando eles jogam em casa, eles são muito fortes. Aliás, a maioria dos times sul-americanos é muito forte quando joga em casa. E os times colombianos, assim como equatorianos, eles, além de tudo, ainda são muito técnicos. Ou seja, além da dificuldade que o Fluminense vai ter também, se eu não me engano, que é a altitude, o Fluminense ainda vai ter a dificuldade técnica. Ou seja, são jogadores técnicos, habilidosos do lado do Once Caldas que vão trazer aí dificuldade pro Fluminense nesse jogo lá na Colômbia. Além de tudo, ainda tem uma coisinha chamada viagem longa também pro Fluminense. Acho que vai ser um jogo difícil, até porque o Fluminense acabou de demitir o treinador dele, né? O Mano Menezes. Acho que vai ser um jogo complicado. Acho que se trouxer um empatezinho vai ser excelente. O Vasco vai também jogar fora de casa contra o Melgar lá no Peru. Também é jogo na altitude. Esse jogo do Vasco, na parte técnica, não é tão difícil não, porque os times peruanos, principalmente que não os times de Lima, né, o Sporting Cristal, o Universitário também, eles além de não ter muita torcida, que é o caso do Once Caldas, o Once Caldas tem bastante torcida, eles não apresentam muita dificuldade na parte técnica não. O Vasco vai ter, na parte técnica, mais facilidade, digamos assim, para jogar contra o Melgar. Só que tem o fator altitude também lá no Peru, que complica, entendeu? O jogo é lá no interior do Peru contra o Melgar, então o negócio pode complicar muito pro Vasco. Dos jogos que ele tem na fase de grupos, para mim é o segundo mais complicado fora de casa, porque o mais complicado, sem dúvida, vai ser contra o Lanús. Para mim é o segundo mais complicado fora. O Vasco joga às 7 da noite de quarta-feira contra o Melgar. Aí, 9h30 da noite, o primeiro carioca a entrar em campo pela Libertadores. E não é jogo fácil, não. O Botafogo vai jogar contra a Universidade de Chile lá em Santiago. E é num estádio histórico, no Estádio Nacional de Santiago, do Chile. Esse estádio é histórico por duas razões. Primeiro, que durante a ditadura do general Pinochet ficaram presos lá alguns inimigos políticos dele, dentro do Estádio Nacional. Se eu não me engano, ainda tem lá algumas celas para poder ter como uma memória do que foi a ditadura militar do Chile. E segundo, que antes da ditadura, que foi lá nos anos 70, a Copa de 62 teve a final lá no Estádio Nacional, um momento extremamente feliz do nosso futebol. O Brasil foi bicampeão mundial lá. Pelé, Garrincha, Amarildo, craque de um certo time, né, ô Diego? Craque do Botafogo, né? Aliás, o Garrincha também era cracaço da história do Botafogo. Nilton Santos também, outro cracaço da história do Botafogo. E o Pelé, Zito, o próprio também Pepe, craques do Santos, né? Então, o Brasil aí, bicampeão mundial em 62, no Estádio Nacional contra a Tchecoslováquia. E, enfim, é um estádio mítico, tradicionalíssimo, onde o Botafogo vai jogar contra a Universidade de Chile.
Telecurso 2000. Botafogo vai ter que estudar muito para poder passar pela Universidad. É um time extremamente tradicional lá no Chile. É um dos times com a maior torcida lá. Eu não vou dizer qual é o time que tem a maior torcida, porque sinceramente eu não sei se é o Colo-Colo, ou se é a Universidad de Chile, ou se é a Universidade Católica também, que são 3 times com torcidas gigantescas lá. É um jogo complicado pro Botafogo. Aliás, o Botafogo tem um grupinho aí com alguns jogos bem intrincados. Mas o Botafogo estreou bem no Brasileirão. Não vou dizer que eu aposto numa vitória do Botafogo, mas um empatezinho também não é nada ruim não, lá no Chile. Na quinta-feira estreia o último Carioca por Libertadores e Sul-Americana. Nesse caso aí é Libertadores também. Teoricamente é quem tem a vida mais tranquila. Mas assim, tô falando teoricamente porque vai ter a viagem mais longa de todas. O Flamengo vai a Venezuela jogar contra o Deportivo Táchira. Nenhum time da Venezuela hoje em dia você pode dizer, não, esse aqui faz frente aos times brasileiros. Não, nenhum deles faz. E ainda mais um time que não tem muita tradição, como é o caso do Deportivo Táchira. Fosse o Caracas ou até outro time lá, ou talvez até o próprio Minervém. Lembra do Minervém que tomou de 8-2 do Flamengo em 93? Pois é, até o próprio Minervém tá lá. Não vou dizer que poderia fazer frente, mas poderia brigar um pouquinho mais contra times brasileiros. Mas o Deportivo Táchira, eu não acredito que vá fazer frente pro Flamengo, não. Ainda mais pro Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo é o favorito, sim, para ganhar o jogo lá. E, assim, o resto dos brasileiros, a gente vai acompanhar aí os resultados dos jogos e vai dizer aqui no canal Pode Marcar. E, por exemplo, tem um jogo interessantíssimo já nessa primeira rodada, né? Bahia e Internacional, que foi a final do Campeonato Brasileiro de 1988. Terminando esse assunto aí de Libertadores e Sul-Americana, Fluminense tá sem treinador até agora, né? Mas por que o Fluminense tá sem treinador? Além de não ter desempenho em campo, o Mano Menezes ainda foi arranjar confusão com o Thiago Silva. Os dois discutiram em campo durante ainda o jogo do Fluminense contra o Fortaleza, e aí o Mário Bittencourt foi lá e tomou a decisão de demitir o Mano Menezes. Sinceramente, se eu sou o Mário Bittencourt, eu teria tomado essa decisão já bem antes. Eu teria tomado essa decisão quando o Mano brigou com o Marcelo lá no ano passado, e o Marcelo optou por se aposentar e eu teria demitido o Mano Menezes, porque fica um clima muito ruim entre treinador e jogadores quando o treinador arranja briga com o jogador. Claro que quando o jogador arranja briga com o treinador, também fica um clima péssimo. Então, se eu fosse o Mário Bittencourt, eu teria tomado essa decisão naquela época e não hoje em dia. Deixar crescer o bolo para poder tomar a decisão. Bom, você que está aqui no canal Pode Marcar, é inscrito? Não? Por favor, então pode marcar sua inscrição. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos. Aliás, queria agradecer muito às mais de 600 pessoas, por enquanto, que viram o nosso último Bom Minha Gente aqui no canal. Aliás, se você quiser, tem aí a playlist Bom Minha Gente para você poder ver todos os nossos vídeos. Queria agradecer muito às mais de 600 pessoas e as pessoas que comentaram também. Você vê que todos os comentários estão ali devidamente respondidos com a nossa opinião. O Bom Minha Gente volta na quarta-feira. Mas antes, amanhã já tem live no Pode Marcar, porque tem Once Caldas da Colômbia e Fluminense pela Copa Sul-Americana. Tem live todo dia agora, né, praticamente. Tem Once Caldas e Fluminense na terça, tem Melgar e Vasco e Universidade de Chile e Botafogo na quarta, e na quinta tem também aí Deportivo Táchira e Flamengo, tudo por Libertadores e Sul-Americana. Bom, a gente vai, mas a gente volta amanhã. Tchau, tchau, gente!